Muito bem, olá pessoal. Vamos dar início então a mais uma sessão técnica do nosso 14º IAT, 11ª JASE. Nessa sessão, vocês irão acompanhar então a apresentação do trabalho Proto 3D, um simulador computacional acessível com detecção de colisão, apresentado então pelo Roger Matheus Lach, e pelo José Antônio Figueiredo, que são os autores desse trabalho. Então, Roger, eu já passo de imediato a palavra para você. Você tem cerca de 15 minutos para fazer a apresentação. Depois aí alguns questionamentos para a gente entender melhor o teu trabalho. Tá legal? Fica à vontade. Primeiramente, olá a todos. É um prazer estar aqui e vou apresentar o meu artigo que é denominado Proto 3D, uma simulação computacional acessível com detecção de colisão. Como o professor mencionou, me chamo Roger Matheus Lach. Eu tenho uma deficiência visual e sou orientado pelo professor José Antônio de Figueiredo, que está orientando essa produção aqui desse artigo. Então, o que eu vou falar um pouco sobre aqui nesse trabalho? Eu vou falar um pouco dos objetivos e da justificativa, por que eu decidi estudar isso e por que é um campo interessante para ser estudado. Vou discutir um pouco sobre a simulação computacional também. Depois eu vou passar para o tópico de materiais e métodos, onde eu vou discutir como foi implementado esse simulador, que linguagem foi utilizada e quais seus componentes principais. Então, eu passarei depois para a aplicação resultante, que foi o Proto 3D mesmo. Então, eu vou discutir um pouco sobre o log acessível, que foi desenvolvido para a análise de saída do Proto 3D. E também vou falar depois sobre o teste realizado, que foi o teste da queda da esfera, juntamente com colisão entre duas caixas. Primeiramente, o objetivo, então, é desenvolver um simulador de corpo rígido acessível. Por que estudar isso? Então, é uma área extremamente pouco explorada ainda no campo de acessibilidade. Existem diversos métodos de implementação e também requer estruturas de dados e algoritmos sofisticados devido ao grande volume de dados. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas em suas telas, seja assistindo TV ou alguma coisa, ou jogando, ou fazendo algum experimento em algum simulador, elas querem um nível alto de detalhamento sobre o que está acontecendo. Então, para atingir esse nível de detalhamento, requer muitos dados no experimento. Então, isso se torna lento e de alto custo de processamento. Então, de certo modo, requer algum tipo de otimização nesse sentido. Então, por isso que requer estruturas de dados e algoritmos sofisticados para esse tipo de coisa. Então, o que é uma simulação computacional? Ela auxilia no estudo de problemas complexos. É possível avaliar diversos cenários que, de outra forma, não são viáveis, seja por motivos financeiros ou motivos de segurança, ou pelo simples fato que ainda não existe a tecnologia capaz de realizar aquele experimento na vida real. Então, uma simulação computacional pode auxiliar nisso. E também, comparando com o experimento real, a simulação computacional ela é extremamente muito mais barata de se fazer. Então, você pode testar diversas hipóteses e quando você tiver algo razoável que você
atinja os objetivos que foi traçado, então sim, você pode ir para o mundo real e realmente comprovar se aquilo funciona ou não. Aqui eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos utilizados. Então, todo esse programa ele foi desenvolvido na linguagem C++. E o que um simulador de corpo rígido deve ter obrigatoriamente? Ele deve ter a capacidade de você configurar um ambiente de testes, seja modelando algum espaço finito, por exemplo, você tem um espaço restrito que você quer pôr alguns objetos e analisar o comportamento deles, você configura o espaço do ambiente, você também tem a opção de habilitar a gravidade, você tem como definir qual a força da gravidade, dependendo do teu experimento. Também tem diversos outros atributos que podem ser configurados, como, por exemplo, densidade do ar e diversas outras coisas. Então, nesse simulador aqui que foi desenvolvido, ele é uma versão bem inicial, então ele ainda não suporta, até então na escrita desse artigo, ele não suporta densidade do ar e outras propriedades. Ele apenas suporta a força da gravidade. Também deve permitir a simulação de diversos objetos, né? Você coloca ali no teu ambiente um ou mais objetos e depois deixa eles atuando por algum tempo, seja por atingir algum tempo ou algum outro critério de parada, o número de iterações. E, por fim, ele deve mostrar os resultados, né, obtidos depois de ter executado a simulação. E quais, então, são os componentes principais desse simulador? Ele tem uma etapa chamada de pré-filtragem, onde ele vai realizar uma análise de todos os objetos no ambiente, verificando quais estão aptos a se moverem num determinado instante. Também a integração numérica, que é importante para fazer os objetos se moverem. No caso desse projeto aqui, foi utilizado a equação de Euler. A fase ampla, que detecta possíveis colisões entre objetos. Fase estreita, que confirma a suspeita anterior dos pares de objetos que foram previamente selecionados. E o resolvedor de colisões, que vai atuar resolvendo a colisão entre os pares de objetos detectados pela fase estreita. E, por fim, é o despacho de eventos para o usuário, para informar o usuário o que aconteceu durante esse passo de simulação. Então, o Proto 3D ele é um simulador de movimento e de corpo rígido em 3D. Ele permite configurar corpos dinâmicos e estáticos. A diferença entre os dois é que os corpos estáticos não se movem, enquanto os dinâmicos eles se movem. Também é possível configurar o passo de tempo utilizado, a gravidade e os limites do ambiente. E o padrão adotado é o padrão cartesiano, cuja origem do sistema é no canto inferior esquerdo. O registro acessível, então, desculpa, ele, no momento, ele suporta apenas o rastreio de um único objeto dinâmico, e ele possui essas principais características aqui. A primeira linha tem o T, que significa o tempo que ocorreu aquele passo de
de incremento no tempo, né? E também a direção em que o objeto se moveu durante aquela etapa. Também temos a posição e velocidade, que informa aonde o objeto está no espaço naquele instante, e a velocidade do objeto, que também informa qual a velocidade do objeto naquele tempo específico. E o teste da esfera, então, foi criado um ambiente cujo existem 3 objetos. Primeiro é uma caixa muito, muito grande, com dimensões de 1 milhão, e ela é posicionada de forma que ela represente o chão do ambiente, né? Em cima dessa caixa é posicionada uma caixa menor. Ela está em repouso em cima do chão do ambiente, né? E, por fim, temos a esfera, que está posicionada exatamente em cima dessa caixa menor. E o que vai acontecer? Essa esfera vai ser atraída para baixo pela força da gravidade, então ela vai colidir com essa caixa menor, vai quicar algumas vezes, e quando o salto da esfera for pequeno o suficiente, então, além da gravidade atuar sobre ela, haverá uma força lateral que vai empurrar nessa esfera para a direita, até o final da simulação, mesmo que até o final até os limites dessa caixa menor que está apoiada sobre o chão. Então, quando ela chegar nesse limite, ela vai cair em direção ao chão em uma trajetória diagonal. E quando ela atingir o chão, ela vai continuar indo para a direita, né, até o final da simulação. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Aqui, primeiro, então, temos o deslize, temos a queda da esfera, que ela está posicionada na posição original em 50, 50 e 50, né? Então, ela começa de ser puxada para baixo pela gravidade. Então, depois de 2,8 segundos, ela vai colidir com o objeto menor, que é a caixa que está sobre o chão, vai quicar algumas vezes e vai começar de ser empurrada para a direita. No caso aqui, ela até a linha 3, ela segue uma trajetória descendente, né? Ela está caindo. Então, aqui na linha 4, em 2,80 segundos, ela já muda de trajetória, ou seja, ela colidiu e mudou de trajetória. No caso aqui, para ser preciso, ela colidiu aproximadamente em 2,76 segundos, mas devido ao passo de tempo utilizado, que foi de 0,2 segundos, então o tempo mais próximo desse limite foi 2,80 segundos. Então, por isso dessa discrepância. Então, caso eu fosse diminuir o passo de tempo da simulação, seria muito mais preciso. Então, aqui, depois que ela colide, ela fica quicando por alguns segundos. Ela quica, atinge um pico em aproximadamente 15,8 metros e volta a cair. E depois de algum tempo, ela vai perdendo energia e vai parando. Então, quando o salto dela se torna pequeno o suficiente, a força lateral começa a agir sobre ela, empurrando a caixa empurrando a esfera para a direita sobre a caixa menor, que está apoiada em cima do chão. Aqui no quadro esfera sobre a caixa, pode ver essa esfera deslizando sobre a caixa. Ela ainda tem alguns movimentos oscilatórios no eixo Z,
por causa da gravidade e do restante de energia vertical que ela ainda tem. Mas isso, com o tempo, ela vai reduzindo. E depois ela chega aos limites da caixa menor, que no caso aqui são os limites 60, 50 e 10. Então, no próximo slide, ela vai começar a cair em uma trajetória diagonal em direção ao chão. Aqui ela chega ao final da caixa menor, que está apoiada sobre o chão, em aproximadamente no tempo 100 segundos. Então, depois desse tempo, tudo que acontece é um movimento lateral em direção ao chão. E ela continua assim até colidir com o chão e fazer alguns kicks, né? E continua sendo empurrada para a direita sobre o chão. E no chão, ela continua indo para a direita até sair dos limites do ambiente, que no caso aqui é 1 milhão, né? Então, quando ela atinge esse limite, ela sai do ambiente e continua numa trajetória diagonal, porque não existe mais nenhum obstáculo no caminho da esfera. Então, ela fica indefinidamente caindo em uma trajetória diagonal até o encerramento da simulação. Então, as considerações finais foram que os objetivos alcançados foram construir o simulador, né? Ele simula vários objetos, mas no momento com suporte rastreia um único objeto. O potencial de aplicação tanto para engenharia, física, computação gráfica não, desculpa, computação física mesmo, né? E diversos outros cenários que possam vir a surgir ainda. E como trabalhos futuros, pretende-se adicionar rastreio a múltiplos objetos, fazer uma interface gráfica acessível, que atualmente é uma interface por linha de comando, a execução desse programa, e também um aprimoramento do método de integração numérica, que atualmente a gente está usando o método de Euler, né? Ele não é muito preciso, então isso tem que ser melhorado também. Então, minha apresentação era isto, e muito obrigado pela oportunidade, pela aprovação do artigo e por estar aqui nesse evento do EAT 2023. Muito bem, nós que agradecemos aí ao Roger pela apresentação do artigo, o Proto 3D. Roger, tem alguns questionamentos, até como forma de entender melhor o teu trabalho, tá? Esse trabalho hoje, ele é um projeto de pesquisa, ele é um TCC, o que ele é de fato? Atualmente, ele é um projeto de conclusão de curso das ciências da computação. Então, eu decidi estudar esse projeto, e juntamente com o professor José, então ele está me orientando no desenvolvimento desse trabalho. Perfeito. Ele está sendo prototipado ainda, pelo que eu entendi, é isso, né? É isso, ele está numa fase bem inicial ainda, tem diversas coisas para corrigir e implementar ainda, mas essa aqui é uma versão inicial, um rascunho inicial para ver se daria certo ou não. E felizmente acabou dando certo e vai continuar sendo desenvolvido futuramente. Legal. Uma outra questão, Roger, eu vi que essa tua ferramenta ela é desenvolvida na linguagem C++, né? Enquanto ferramenta tecnológica para desenvolver o simulador.
Eu gostaria que tu passasse um pouco mais de detalhes sobre isso, quais são as bibliotecas, quais são as extensões, enfim, que tu utiliza para, junto ao C++, poder desenvolver um simulador computacional aí. Uhum. Bom, como ferramentas de construção mesmo, eu utilizo o Visual Studio Community, né, que é um compilador mesmo da Microsoft, e bibliotecas, assim, eu no momento estou utilizando apenas bibliotecas de serialização e desserialização de objetos JSON, né? E o restante do simulador eu fiz praticamente do zero, né? Então, tanto a classe vetorial como classes de quaternio, matriz 3x3, 4x4, que serão utilizados futuramente, eu fiz do zero porque eu sempre quis entender como funciona toda essa parte, né? Desde do componente mais básico ao mais avançado. Então, não adianta você pegar, por exemplo, existem bibliotecas prontas que fazem isso, como o React Physics, o Bullet Physics 3D, mas isso para mim não servia porque eu queria entender o conceito por trás de toda essa estrutura, né? Então, eu comecei a pesquisar, encontrei alguns livros sobre o assunto, comecei a estudar esses livros e fui fazendo testes e fui construindo toda essa minha estrutura praticamente do zero, né? Então, assim, futuramente vou usar com certeza bibliotecas gráficas para renderizar e fazer toda uma interface de usuário, né? Mas fora essas coisas mais complexas, assim, eu desenvolvi todo esse simulador do zero mesmo. Entendi, legal, bacana, bacana esse teu relato aí, principalmente para quem também está desenvolvendo algo similar, né, ou com características próximas aí ao teu trabalho, bacana. Uma última questão, Roger, também, eu vi que tu comentaste aí no teu trabalho com relação ao uso do simulador para realizar determinados testes e num futuro, pelo que eu entendi, se possível, poder confrontar isso com testes reais ou algo nesse sentido. Como é que tu pretende validar a ferramenta? Tu está fazendo vários testes aí e tal, tu vai utilizar algum método? Como é que tu pretende validar esses testes que tu faz no simulador com possíveis questões reais relacionadas ao teu trabalho? Pensou algo nesse sentido? Tem algum direcionamento nesse sentido, só para entender bem isso? No momento não tem nenhum objetivo específico para aplicar esse simulador, mas quando ele estiver num estágio mais avançado, sim, eu creio que vamos pegar algum caso de teste real, né, que já tenha sido comprovado de alguma forma com algum outro teste, que alguém já fez uma pesquisa sobre isso e tem os seus resultados, e vamos tentar trazer esse teste para dentro desse simulador para ver se ele realmente faz o que tem que fazer, né? Legal, legal. Bacana, Roger. De minha parte era isso. Em nome, então, da organização do evento, agradeço a apresentação aí do Roger com relação ao seu trabalho Proto 3D, simulador computacional acessível com detecção de colisão, e aos espectadores que estão nos assistindo nesse momento. Aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões em relação a esse trabalho poderão encaminhá-las para os autores através dos seus respectivos contatos, né? Os seus respectivos e-mails disponíveis aí no site oficial do evento. Então, desde já eu agradeço a presença de todos, um abraço aí e até a próxima.